Os que confiam no Senhor, estes não se abalam com facilidade. Aqueles que entregam a sua vida, seus caminhos ao Senhor, estes certamente não se abalam facilmente. Devemos glorificar a santidade do único que é digno, porque Ele tem cuidado de nós, do nosso viver diário. Farei uma pergunta para o Senhor, para a senhora. Quem sabe já frequentou ou frequenta igrejas por muitos anos? Sabe o Senhor, a senhora, como quebrar a maldição? Como nós repreendemos as obras de inveja? Quem sabe o Senhor, senhora, pode dizer: olha, inveja não me atinge, nem a maldição me atinge, mas será mesmo? Sabe a senhora, o Senhor, como nós quebramos a maldição no nosso viver diário, no nosso dia a dia? Existem muitas igrejas que têm certos propósitos para que os membros quebrem a maldição, repreenda a inveja. Mas será que eles sabem o que significa isso? É o que nós vamos meditarmos nesse pequeno estudo. Mas deixe aí, humildemente, preparado o seu copo com água, assim como o Senhor. Quem sabe a senhora não sabem como nós quebramos a maldição no nosso viver diário, no nosso dia a dia. Então, devemos sermos humildes para aceitar as verdades. E este gesto de humildade faz parte. No livro de Provérbios, no capítulo 26, exaltado seja a santidade, meu Senhor, do Cordeiro. Honra e glória seja dado ao Santo Espírito, porque tem nos dado sabedoria no nosso viver diário. Provérbios 26, no versículo 2. E ali fala que a maldição, se não tiver causa, ela não se cumpre. Provérbios 14, no versículo 30, fala que a inveja apodrece até os nossos ossos. E aí, vejam, senhores, não podemos negar que existe obra de maldição, obras de inveja, porque está na palavra. E eu posso trazer para a nova aliança e dar a interpretação destes dois textos no Novo Testamento. Provérbios 14, versículo 30, que a inveja apodrece até os ossos. Muitas pessoas, por serem tão invejosos, até adoecem. Tem visto isso aí. Muitos invejosos andarem doentes
cabisbaixos, porque não suportam ver a vitória, o sucesso, a ascensão dos seus amigos, dos seus vizinhos, das pessoas. São invejosos, vivem doentes, com os ossos apodrecidos. E a maldição, se ela não tiver causa, ela não se cumpre. E como é que nós podemos repreender a obra de inveja, as maldições no nosso viver diário? Poucos são os crentes que estão dentro das igrejas que sabem disso. Por quê? Os líderes têm procurado atrair a glória do Senhor para eles. E aí os senhores não acreditam em cursos de teologia, pós-graduações pastorais, que muitos desses homens nem sabem o que eles estão fazendo diante da igreja. Se nós glorificarmos o nosso Criador, tudo que nós temos no nosso viver diário, aí certamente a obra de maldição já está quebrada. Aí vemos ao Senhor. Como que nós podemos quebrar a obra de maldição no nosso viver diário? É quando nós glorificamos o nosso Criador em tudo que nós possuímos, em tudo que nós temos. Como? Quando nós cumprimos com as nossas responsabilidades. Vejam, senhores, cumprir com as nossas responsabilidades é um dever de todos nós. Como que significa isto? Vou falar para os senhores em poucas palavras. Se a senhora tem um relacionamento e é fiel ao seu companheiro, Senhor, tenho a sua esposa e é fiel à sua esposa, a maldição não pode entrar. Aí compreenda o Senhor, compreenda a senhora. Quando nós tratamos e cumprimos, compramos, pagamos, somos fiéis aos fornecedores, a maldição não pode entrar. E aí compreenda, senhores. E aí eu vou mais além. Quando nós exaltamos, fazendo replios, porque entrou um vírus aqui, mas eu vou replisar. Quando nós exaltamos ao Senhor, tudo que nós temos, que nós conquistamos, a maldição não pode entrar. Como a maldição vai entrar na vida daqueles que estão glorificando o Senhor nas suas conquistas, no seu viver diário? Darei um exemplo. O Senhor tem uma casa muito bonita. E alguém fala, olha, mas sua casa é muito bonita. Aí agora deve aparecer o quê? A glória de Deus. Sim, o Senhor me deu força, me abençoou com essa morada. Eu não mereço.
Olha aí a obra de inveja sendo repreendida. Aí a maldição não pode entrar. Ah, mas o Senhor tem uma família maravilhosa. Sim, o Senhor me concedeu uma boa família, uma boa esposa, bom esposo, filhos maravilhosos. Isso é bênção do Senhor. A obra de inveja não pode entrar aí. A obra de inveja, a maldição não pode entrar num lar desse aí. O diabo não pode tirar de nós aquilo que foi dado pelo Senhor, o qual nós estamos glorificando o seu nome com aquilo que nós recebemos das suas mãos. Jamais o diabo vai tirar do Senhor, vai tirar da Senhora, vai tirar de nós aquilo que nós estamos usando para glorificar o nome do Senhor. O Senhor tem um carro bonito, olha, mas esse carro, o Senhor é bonito. E muitas vezes os invejosos, eles jogam a isca. Desculpa usar esta expressão. Eles jogam verde para colher segundo as intenções. Mas o Senhor, a Senhora dele fala, olha, isso foi uma bênção de Deus. O Senhor me abençoou. Eu não mereço. Mas isto é para glorificar seu nome. A obra de inveja não pode entrar. Nem um bem nosso, carro, família, filho, que nós estamos usando para glorificar o seu nome. A obra de inveja jamais entra aí. Os invejosos chegam, mas eles não conseguem. A inveja deles não consegue nos atingir. Pode amaldiçoar quantas vezes quiser. Se a senhora tem um esposo e é fiel ao seu esposo, não trata, não vive com ele com mentiras, com enganos. A mesma coisa o Senhor. Tem uma esposa, não vive com a sua esposa com enganos, com mentiras, com falsidades. Como que o mal vai entrar em um casal desse? Como que a maldição, a inveja vai destruir uma família desta? E aí compreendam, senhores, nós quebramos a maldição, nós repreendemos a obra de inveja em tudo aquilo que temos quando nós usamos a nossa vitória, as nossas vitórias, as nossas conquistas para glorificar o nome do Senhor. Aí a obra de inveja jamais pode atingir uma família, aquilo que nós temos. São imensas pessoas, milhares de pessoas, muitas pessoas, que têm sido atingidos pelas obras de inveja, são amaldiçoados e têm pagado um preço altíssimo. Por quê? Eles têm procurado receber a glória para eles. Ah, você tem um bom estudo, olha, eu sofri muito para conseguir aquilo que tenho. Eu tenho um bom emprego porque eu fiz de tudo para conseguir. Eu passei noites e dias acordado, estudando para conseguir. Essa casa aí eu fiz com a força do meu braço. Sofri para fazer, está de pé. O Senhor não aparece. Aí a obra de inveja entra. Aí a maldição entra. Porque
não estamos glorificando o nosso Senhor naquilo que temos. Eu já falei aqui no canal que o Senhor não quer que nós vivamos independente dele, como se nós fôssemos autos e suficientes em tudo, mas o Senhor quer ser glorificado naquilo que nós recebemos das suas mãos. E quando a obra de inveja, ela é quebrada dentro das igrejas, mas ela volta, se não o glorificarmos o nome do Senhor, a sua glória, a sua santidade, naquilo que nós temos, no nosso viver diário. Então, devemos aprender como que a maldição, ela é quebrada. É quando nós cumprimos com as nossas responsabilidades, compramos, pagamos. Se eu tenho uma esposa, seja fiel a ela, não a trate com falsidade, com enganos. Se eu tenho um marido, não trata ele com mentira, com enganos. Seja fiel àqueles que têm negócios, aos seus fornecedores, aos nossos fornecedores. Devemos cumprir com as nossas obrigações, porque isto não é o dever de um cristão, mas de todo ser humano. Sermos sinceros com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades. Aí a obra de inveja jamais pode entrar. Aí a maldição não tem causa para cumprir. A maldição vai chegar por um caminho, mas por 10 ela vai fugir. A inveja, o invejoso, vai chegar por um caminho, mas por 10 ele vai fugir. Porque tudo que nós temos, o Senhor nos deu, nós estamos usando para glorificar o seu nome. Jamais o diabo vai conseguir entrar para destruir aquilo que nós estamos usando para glorificar o nome do Senhor. E os pastores das igrejas, eles têm procurado atrair a glória do Senhor para eles. Compreenda o Senhor, compreenda as senhoras. É mais fácil ensinarmos os membros a exaltar, glorificar o nome do Senhor no seu dia a dia, dar a Ele glória, honra, glorificar o nome do Senhor com tudo aquilo que Ele põe nas nossas mãos. É muito mais fácil atrairmos a glória para o Senhor do que chegar diante da igreja, fazer um culto, fazer uma oração e dizer que a maldição está quebrada. Jamais. Senhor, a Senhora, nós quebramos a maldição no nosso viver diário. É quando nós glorificamos o nome do Senhor com aquilo que nós recebemos das suas mãos. O Senhor é fiel no seu relacionamento, a senhora glorifica a Deus na vida do marido que a senhora recebeu, da esposa, da sua família, do seu emprego, sua faculdade, dos seus estudos, do seu diploma e assim por diante. Aí jamais a obra de inveja, jamais a maldição vai entrar para destruir a nossa vida ou para tirar de nós aquilo que o Senhor botou nas nossas mãos, o qual estamos usando, usufruindo para glorificar, para exaltar
o seu nome, a sua glória. Então devemos aprender isto. Precisa irmos para uma igreja para quebrar a maldição. Esta maldição, ela é quebrada no nosso viver diário, quando nós nos portamos como seres humanos, nem como cristão, fiéis nos nossos relacionamentos, cumprimos com as nossas obrigações, aí a maldição não tem causa para entrar. O invejoso vem com a sua inveja, mas ele entra por um caminho, mas foge por 10, porque não tem causa para a inveja entrar naquilo que nós temos e destruir as nossas conquistas, as quais estão sendo usadas para glorificar a santidade do Senhor. Agora, pegue aí agora que o Senhor já sabe como nós repreendemos as obras de inveja, os invejosos, as obras de maldição. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagre esta água. Quem desta água beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua presença. Vamos tomar. Agora vamos repreender o mal. O Senhor aprendeu, espero que os senhores não esqueçam como nós quebramos a maldição dia após dia, como nós repreendemos as obras de inveja. Agora estenda suas mãos para cá, meu Pai, consagre e abençoa as mãos desse homem e desta mulher para a glória da sua presença. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, exaltado seja a santidade da sua presença. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Toca, meu Pai, com seu poder, do alto da cabeça desse homem e dessa mulher até a planta dos pés. Agora repita comigo. Na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé. Ele sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai para o abismo e não volte nunca mais. Amém? Agora vamos renovar a nossa aliança com o Cordeiro, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, inclusive as nossas almas. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem e esta mulher. Abraça essa família, meu Pai, com o teu poder, com a glória do Santo Espírito, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, continuarem sobre a sombra do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, para a glória da sua santidade. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.